Tiago, o que eu observo hoje, a gente confunde, até no meio do empreendedorismo, a gente confunde empreendedor com gestor. Não, na maioria das vezes, não são a mesma figura. O cara que empreende, ele tem, a meu ver, ele tem uma capacidade muito grande de criar coisas, de fazer uma geração de caixa e tudo. Só que quando esse negócio toma um tamanho, quando esse negócio ele começa a pedir uma previsibilidade, quando ele começa a pedir uma equipe maior, a coisa agarra, né? E aí você começa a sentir... É igual um avião quando ele tá... Quando você tá o empreendedor, quando ele monta uma aeronave, é muito legal. Quando ela começa a voar, ele fala, opa, tem um parafuso aqui, tá tremendo, tá fazendo barulho. Se eu não cuidar, isso vai cair. Isso é a questão do gestor. Sim. Até fazendo uma analogia com o nutricionista, cara, a questão da gestão é você pegar e arrumar a casa. Isso é um negócio, extremamente importante. O nutricionista, ele também tem que arrumar a casa, só que a casa do paciente. Então, ele tem que explicar para o paciente o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer. Só que acontece, o porquê é muito importante para o adulto. Então, o empreendedor, ele geralmente não gosta de gestão e odeia. O paciente provavelmente não gosta de saber de nutrição. Mas você concorda comigo se um paciente souber um pouquinho o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é uma gordura, como que isso age no seu corpo, por que aquela dieta, aquele suplemento foi receitado, a adesão tende a ser maior. Então, a mesma coisa eu falo para o empreendedor. Por mais que você não goste de gestão, e você pode contratar alguém para ser o seu gestor, um CEO, alguém que vai tomar conta disso, o 20/80 você tem que saber. Você tem que entender o básico de números, tem que entender o básico de governança, o básico de liderança. Então, se você não tiver o básico, não adianta, você vai ser um empreendedor incompleto. Tá. Tiago, só para eu situar, depois de ler o teu currículo, a gente observa que você atua e já atuou, tu tem uma jornada longa na gestão, no empreendedorismo, na inovação, em startup e tal. Aonde você está hoje? Essa pergunta de onde você está hoje, assim, nesses 90 dias, nesses 6 meses, porque uma carreira dinâmica, ela está sempre em transformação. Onde você está agora, assim? O que você está dando mais foco? Legal. Hoje eu tenho dois grandes negócios, né? Um que é minha atuação de conselheiro independente. Então, hoje eu estou em 4 conselhos. Desses 4, 2 eu tenho participação. Então, eu cuido de toda a parte estratégica, eu implemento uma metodologia de gestão. Então, são geralmente empreendedores jovens que conseguem fazer muito caixa, só que eu vou lá e ajudo ele a transformar um negócio desorganizado que gera caixa em uma empresa que gera lucro e não depende dele na operação. Em paralelo, eu tenho a Anti-Escola, né, que você falou, que é uma comunidade de empreendedores. E o nome Anti-Escola é porque a gente entende que você não vai aprender a empreender com o livro. Você vai aprender através de experiências. Então, a Anti-Escola é por isso. Quem está no palco são empreendedores. Então, os empreendedores ensinando empreendedores através de experiências. Então, esse é o conceito da Anti-Escola. Então, é um foco só, acaba estando muito ligado ao empreendedorismo, só que um é um caminho mais meu e outro é um caminho que eu arrumei para escalar isso. Porque eu não consigo atender 20 empresas como conselheiro. Tá. Se mais de 5, 6 já fica complicado a agenda. Então, a Anti-Escola é o jeito que eu achei de pegar clientes com tamanho menor e ajudar esse pessoal também a evoluir o negócio deles. E o nome Anti-Escola, ele é muito propício, né? Eu fiquei impactado que vocês trazem, a gente não... Evidentemente, a gente não vai abrir todas as pautas aqui, até porque... Senão a gente vai ter muito corte, muita polêmica e não é bom. Mas vocês trazem uma vivência de campo, de chão de fábrica, né? Eu gostei de uma dinâmica que vocês fizeram lá, onde, acho que foi o Richard, teu sócio, ele falou, eu não quero opinião de ninguém. Você só pode responder as perguntas a partir da sua experiência. Tá aqui uma pergunta, só respondam, só falem, sobre determinado tema a partir de uma experiência. Eu não quero teoria, não quero livro, não quero nada. Eu achei isso genial, né? Porque uma coisa que eu fico muito angustiado, eu que já empreendi, quando eu olho pessoas falando sobre empreendedorismo e você fala assim, opa, tem nada a ver com o que você está falando. E eu gostei dessa pegada da Anti-Escola. Isso a gente chama de Gestalt. Ó, nem saber. Vamos aprender, gente. Tá com ele é sempre uma aula. O conceito é Gestalt. Então, é como que a gente dá, né, a nossa vivência para o outro empreendedor.
que acontece? Quando a gente está falando empreendedor com empreendedor, você vai tender a usar muito a sua realidade. Então, por exemplo, você fez um aplicativo de sucesso, vendeu esse aplicativo. Cara, você provavelmente me daria como conselho fazer um aplicativo, porque foi o jeito que você venceu. O cara que vende curso através de lançamento, ele vai olhar qualquer modelo de negócio e falar, você deveria fazer lançamento. Isso é perigoso, porque você está querendo ajudar a pessoa, o empreendedor geralmente ele é uma pessoa eloquente, ele consegue convencer, ele vai te convencer a seguir o caminho que ele seguiu. E na minha visão, a gente tem que trocar experiências e é papel de quem está ouvindo filtrar aquilo, entender e aplicar no seu negócio. Quando a gente fala de networking, de troca de empreendedores, não é uma consultoria onde o outro empreendedor vai entrar na sua empresa, entender todos os problemas e te dar um diagnóstico. Ele não é um consultor. Ele é um empreendedor mostrando como que se aprende com a experiência que ele teve. Então, o grande conceito por trás disso é proteger tanto quem está dando o conselho como quem está recebendo. Porque eu participei de muitos grupos de networking e era muito comum as pessoas darem conselhos muito efusivos baseados no que deu certo para elas. Elas colocaram pressão para você seguir o caminho delas. Eu sofri com isso. No meu primeiro grupo, perguntei para 3 pessoas diferentes, o que eu faço para lançar meu primeiro produto digital? Um falou lançamento, outro falou webinário, outro falou carta de vendas. O que o gênio fez? Misturei os 3 e fiz uma grande de uma cagada. E não deu certo. Não, eu misturei 3 coisas que eu não conhecia nenhuma. Eu fui pegar um pouquinho de cada um. Falei, sou um gênio, vou pegar um pouquinho de cada um. E óbvio que deu errado. Você pegou 3 boas ideias. Peguei 3 metodologias, eu juntei numa só, porque eu sou um gênio, né? Sou um gênio. E, obviamente, deu errado. Deu errado. Mas o que aconteceu? Eles tinham tanta certeza no que eles estavam falando que eu falei, velho, os 3 estão certos. E eles estavam certos. Só que você tem que tomar muito cuidado quando você dá um conselho para alguém. Principalmente no negócio daquela pessoa. Isso pode ser muito sério, isso pode ter consequências muito graves. Então o Gestalt ele vem para proteger o grupo que se aprende com experiência.